Pessoal, bom dia mais uma vez, né? A gente retoma aqui agora com sociologia. A gente vai bater aqui dois temas, dois capítulos ao mesmo tempo, parte 1 e parte 2, tá? As principais correntes teóricas e as possibilidades de análise científica dos problemas sociais, parte 1 e 2, tá? Então, de sociologia, restará apenas um capítulo para a gente fechar a unidade. A gente vai começar desde já aqui com esse cara da sociologia, que é o pai, considerado o pai do positivismo, Augusto Comte, tá? E dentro da sua teoria, a gente vai abordando aqui outros também que farão parte dessa perspectiva. Primeiro, quem é Augusto Comte ou quem foi Augusto Comte? Ele vai ser o primeiro a usar o termo sociologia, e a gente já viu lá atrás na introdução à sociologia que a Revolução Francesa vai ser a base para essa origem da sociologia, essa busca pelo estudo da sociedade. Então, assim, a gente consegue imaginar, a gente consegue perceber aqui que o estudo da sociedade ele já existia, não como uma disciplina específica, não como como é que eu poderia dizer? Não como uma área do conhecimento, mas existia, por exemplo, pesquisadores que estudavam ali o comportamento da sociedade, não como a disciplina de sociologia orientada pelo Augusto Comte. Então ele vai ser o fundador desse positivismo ou da filosofia positiva, tá? O seu objetivo ao fundar o positivismo era sanar com os conflitos e distúrbios sociais gerados na Revolução Francesa, e ele faz essa referência do sanar, né, do acabar com esses conflitos que vai ser herdados com a Revolução Francesa, vai ser aí o do Saint-Simon, que era um socialista utópico, né? E é ele, por exemplo, que vai definir a priori a primeira metodologia para trabalhar com a sociologia. Ele nasce em 1798 e falece em 1857. Mas o que foi o positivismo, professor? O positivismo vai ser uma corrente do pensamento que vai dominar a Europa no século XIX e vai ter como seu principal fundador aí o Augusto Comte. É ele também que vai introduzir a concepção de conhecimento e que só podia ser válido através do método científico. Professor, o que seria isso aqui? Me explica, por favor. Pessoal, hoje aceita-se, por exemplo, a história das minorias, a história dos índios, a história dos negros, a história... Ora, se você voltar para a história do Brasil colônia, que vocês estão vendo com história comigo, vocês não vão, por exemplo, ver a história das minorias. A história que tinha lá é uma história marcada pelo eurocentrismo, logo, através de uma visão mais adiante, claro que não nesse período do Brasil colônia, mais adiante, lá por volta do século XVIII e XIX, 1700 e alguma coisa, uma visão mais positivista. Um exemplo claro disso que eu vou falar mais adiante é da bandeira do Brasil, com a proclamação da República. A República Brasileira, turma, é a república marcada por uma história de heróis. Se você parar para fazer uma análise, quem são os heróis do Brasil? O Tiradentes, né? Maria Quitéria, ou seja, são história marcada por um positivismo. Então a história do positivismo é a história que traz os heróis, né? A história dos vencedores. Mas e os vencidos? Essa história dos vencidos não aparece na filosofia positivista, nessa sociologia positivista do Augusto Comte. Ela não aparece. Outra coisa que é importante dentro do positivismo do Augusto Comte é que os fatos históricos, por exemplo, ele só poderia ser explicado através de registros, né? Ora, se não tivesse registro, a história ela não servia. Professor, não entendi. Pessoal, hoje é possível, por exemplo, a história ter validade através da história oral. Ora, tem-se muita fonte escrita em Rio Real sobre a história de Rio Real? Não tem. Quais são as fontes que dão suporte à história de Rio Real? A história oral. Para o positivismo, iria servir essa história? Não. A história que seria útil para o positivismo seria a história
com registro, a história com documentos históricos. Se não tivesse documento histórico, essa história não seria útil. A exemplo disso, a exemplo de novo do positivismo, está na nossa bandeira do Brasil. Lá naquela bolinha lá, naquela linha vermelha que atravessa a bolinha azul. Perdão, a bolinha azul, né? Falei vermelha. É ordem e progresso. Então essa ideia do Augusto Comte agora vai ser muito importante para a gente perceber o quanto a sociologia agora ela vai nortear essa sociedade a partir da Revolução Francesa. Então o Augusto Comte, ele traz essa primeira corrente de pensamento, que vai ser o positivismo. É o primeiro sistematizador representante dessa teoria. O nome positivismo tem sua origem como positivo, certo, seguro, não era passivo de erro, tá? Eu acabei dizendo para vocês a respeito dos documentos, né? Enfim. Esse positivismo vai derivar do cientificismo, né? É aquela ideia de ciência, de método, de busca, de pesquisa, né? De comprovação. Era algo que era possível provar que dava certo, né? Essa é a história que prevalecia, né? Então, os heróis sempre vencem. Essa é uma estrutura, né? E o regime militar, por exemplo, utilizou muito essa visão positivista, né? De que dava certo, que o regime militar era positivo, que o militar era bom. E não era bem assim. A gente sabia muito bem que sem participação popular, um regime político ele não anda, né? Isso é notório. Era crença no poder absoluto da razão humana e conhecer a realidade e trazê-la de forma através das leis naturais, com base da regulamentação da vida do homem, da natureza e do próprio universo. Esse conhecimento do Augusto Comte vai gerar explicações também dentro da teologia. E que, na verdade, até certo ponto, elas eram aceitas, né? E essa substituição do pensamento positivista dentro do campo teológico, isso vai gerar um conflito, se posso dizer assim, tá? Por quê? Porque vai haver um contraste, vai haver um questionamento, né? Uma não concordância. Um exemplo disso é que na República Velha, vocês aqui lembram muito bem, logo na proclamação da República, o que era no Império, por exemplo, a religião oficial do Império, né, que era a católica, Igreja Católica, né, com a proclamação da República, terceiro ano, não há uma religião oficial. A religião, o Estado passa a ser laico. O que significa laico, professor? Não tem uma religião definida, ao contrário do Império. O que significa isso, pessoal? Por que isso muda? Isso muda por conta da visão positivista que é aplicada durante a proclamação da República no Brasil. Isso é muito importante. Eu estou fazendo esse casamento aqui para vocês compreenderem essas relações do que eu estou ponderando. Augusto Comte também, pessoal, ele traz a definição da lei de três estados. O que seria isso aqui? O teológico, o metafísico e o positivo. Dentro do teológico seria a mentalidade mítica, fenômenos que resultam na ação dos deuses. Ou seja eles dentro do processo protestante, do processo católico ou do processo de outras religiões. No metafísico, é a ideia do contexto da razão filosófica em que busca explicar a origem e o destino do universo. Seria a explicação metafísica, né? Como surgem os astros, a natureza, né? O Sol, a Lua, enfim. Essa seria a visão metafísica para o pensamento de Comte. Já o positivo, o estado positivo, é o contexto do aparecimento da ciência, da maturidade do espírito humano, né? Isso se dá mais ou menos por volta do século XVII, com o renascimento comercial, urbano e o renascimento científico. Isso aqui é muito importante porque a gente vai perceber que dentro desses três estados, ele divide esses três campos para explicar a evolução da sociedade. Como eu falava a vocês antes, a respeito da bandeira brasileira, aqui eu tenho Comte como pai do positivismo, e aqui eu tenho o que eu estava falando para vocês, ordem e progresso, né? É uma designação positivista que marca aí, por exemplo, esse contexto do que o professor está abordando, tá? Além de Comte, pessoal, eu tenho aqui o Émile Durkheim. Tá? Ele vai ser um dos fundadores da sociologia. Ora, o pai da sociologia, a gente viu lá, né? Vai ser o Auguste Comte.
mas o fundador funda a sociologia, mas o pai que vai receber o tema, né, a carga, o título de pai, por criar teorias, né, vai ser o Augusto Comte. O Emílio Durkheim vai ter o Som dos Fundadores, um dos fundadores junto com Augusto Comte, e nessa perspectiva, é ele, por exemplo, o Emílio Durkheim, que vai traçar a chamada coesão social. E essa coesão social para o Durkheim, pessoal, está pautada aqui dentro de regras sociais. E o que é que ele entende aqui? Para ele, o objeto de estudo da sociologia é o chamado fato social. Professor, o que é fato social? O que é que eu posso entender por fato social? A forma pela qual as relações sociais acontecem. É tudo aquilo que garante a preponderância da sociedade sobre os indivíduos. Esse fato social, pessoal, são as leis, as regras, os comportamentos, tá? Isso é um fato social. Eu vou trabalhar com vocês aqui agora algumas características desse fato social. E para você entender melhor, o que é fato social do Durkheim, é tudo aquilo que orienta nossas atitudes. Ora, as leis, costumes, sistema financeiro, etc. Imagina que você, veja que situação aqui, pode dar um exemplo de um fato social. Pessoal, se não me falha a memória, eu já fiz uma colocação dessa em algum lugar, tá? Se não me falha a memória, né? Ora, você vai para a Baís, e lá na Baís tem um mercado. A Baís é praia, né? Eu posso entrar de praia, terceiro ano, perdão, eu posso entrar de sunga ou de biquíni dentro do mercado, ali na beira da praia? Posso, porque eu estou na praia. Ali não há uma regra, não há uma lei que me proíba. Tá? Eu estou num ambiente, eu estou num espaço social, então esse é um fato social que me permite. De repente você saiu do Abaís, você saiu da praia e você já chegou na cidade de Cristinápolis. Você veio com seu biquíni, não tirou, né? Não botou uma canga, não botou nada e achou que podia fazer a mesma coisa. E aí você entrou em um mercado ali em Cristinápolis. Você pode fazer isso em Cristinápolis? Não, porque a lei não te permite. O costume, a regra, não te permite. Então isso é um fato social. É o que me orienta. E os fatos sociais, eles podem ser considerados externos, geral e coercitivo. Veja aqui, externo, algo que vem de fora, aprendido pela sociedade. Ou seja, eu aprendi que não posso, por exemplo, entrar, sei lá, andar na rua de cueca. Eu não posso. Isso é externo, eu aprendi. Geral, todos são expostos ao fato social. Ou seja, eu estou na sociedade, na rua, e de repente eu não posso atravessar a rua porque um carro pode me atropelar. Todos estão expostos a isso. Coercitivo, caráter positivo sobre o indivíduo. Eu tenho que fazer. Quer ver uma coisa aqui? Pessoal, um exemplo clássico. Né? Eu não posso entrar, por exemplo, de cueca no fórum. Eu não posso andar de cueca na rua. Sei lá, dentro do fórum eu não posso entrar de short. Dentro da delegacia eu não posso entrar de short. Então são regras dentro do contexto social que eu chamo aqui de fato social. Então esse fato social, ele pode ser considerado, as principais características dele são externos, geral e coercitivo, de acordo com Durkheim. Eu tenho aqui ainda o seguinte, a classificação desses fatos sociais, normal e patológico. Dentro do contexto normal, a sociedade ela desempenha o seu próprio papel sem dificuldade, sem problemas, tá? Sem rupturas, tá? Já no contexto patológico, o que é patológico, pessoal? Doente, né? E quando o seu corpo está normal, você não sente nada, você está ótimo. Mas quando você no seu corpo tem alguma patologia, o seu corpo dá sinais. Assim é a sociedade. E quais são, por exemplo, imagine só aqui, dentro dos fatos sociais. Vamos supor, tem 3 meses, um exemplo, tá pessoal? Pelo amor de Deus, um exemplo. 3 meses que não tem roubo de moto, celular, não tem nada na cidade real. Tá tudo, nossa, tá maravilha, né? Tá tudo certinho. Todo mundo trabalhando, não tem nada. Ora, isso é uma sociedade normal.
Só que de repente, no mês seguinte, começou uma sequência de roubos, né? Assassinatos, pessoas pedintes na rua pedindo esmola, né? Violência, maus tratos contra a mulher. Ora, essa é uma sociedade patológica. Na tradução disso, esses fatos sociais, como eles classificam em normal e patológico, cuidado, porque uma coisa são as características do fato social, que eu disse lá atrás, e outra coisa são a classificação dos fatos sociais. Então, dentro dessa observação, normal e patológico, não se pode esquecer que Durkheim compara a sociedade a um corpo. Por isso que eu disse aqui para vocês, uma sociedade normal, uma sociedade doente. Assim como o corpo pode estar saudável ou não, uma sociedade também ela vai estar saudável ou não, de acordo com o que eu acabei dizendo para vocês, ok? Aqui eu coloquei para vocês um esquemazinho para tentar entender o pensamento do Durkheim. Ele é o definidor desse fato social, com as aplicações, com o método e com o objeto. Esse objeto aqui, sendo esse fato social. Logo, esse fato social, ele é caracterizado, como eu disse antes, pela generalidade, atinge a todos, pela exterioridade e pela correção social, que são essas regras impostas, todos devem cumprir. Logo, esse fato social é diferente de evento ou episódio social. Por exemplo, ocorreu aqui a revolta dos malês, ou então revolta da vacina. Isso é um evento ou episódio social, tá? Cuidado, não é um fato social. Ou então algo específico, ou algo limitado, tá? Essas situações diferentes, ou então muito singulares, não são fatos sociais. Os fatos sociais, pessoal, ele tem essas características aqui ao lado, tá? Opa, olha aqui. Ok? Então, como eu disse antes para Durkheim, esses fatos sociais vão consistir em leis. Então, só estou repetindo aqui para vocês, para a gente bater mais na tecla. Leis, normas, qualquer outras regras que obrigam o indivíduo a cumprir determinada direção, né? Dentro da ordem social. Ora, quando é que a sociedade ela continua sendo doente? Quando o indivíduo não obedece regras. Pessoal, a prova disso está aqui no que a gente está vivendo em relação ao coronavírus, né? Os indivíduos estão obedecendo regras? Não. E olha que está havendo coerção. Foi necessário o Estado intervir com medidas restritivas, né, como o lockdown, por exemplo, que é uma coerção social, tá? Dentro de um fato social. E ninguém, por exemplo, dentro do contexto da pandemia, não é um fato isolado necessariamente. Transformou-se num fato social. Por quê, pessoal? Está se alongando, não é um fato isolado. Se alongou ao longo do tempo. Então não é um fato isolado. Para manter a ordem social, pessoal. Tá? Infelizmente, né, essas regras, quando não obedecidas, elas transformam numa patologia social. É o que a gente está vivendo. Tá? A transgressão aos fatos implica na punição. Ora, logo, o que é que tem acontecido? Quando se desobedece ao decreto, há punição. Sujeito à prisão ou até coisas semelhantes. E essa punição, ela se dá de fato como eu disse a vocês, né, dentro do sistema jurídico, com aplicação de justiça, prisão, e aí você se afasta da sociedade. Por que a gente retira da sociedade o indivíduo? Porque aquele indivíduo está transformando a sociedade em uma sociedade patológica. Como eu disse a vocês lá atrás, aqui eu tenho as características do fato social, coerção, exterioridade e generalidade. Eu não vou aqui de novo repetir, porque já falei lá atrás, mas cabe aqui vocês a reforçarem essa sociedade, essas características do fato social para Durkheim. Há também, dentro do pensamento do Durkheim, pessoal, algo chamado de suicídio ou suicídio social. Professor, o suicídio social, ele vem dentro de algumas propostas muito interessantes. Dentro delas, a consciência coletiva, o fato social que eu já mostrei para vocês, a coerção social, a divisão social do trabalho e o direito repressivo. Só que dentro do suicídio eu tenho o normal e o patológico, a solidariedade orgânica, a solidariedade mecânica, o direito restitutivo e a anomia. E aí eu trouxe para vocês o seguinte: 3 tipos de suicídio são estudados por Emile Durkheim. Primeiro, o chamado suicídio egoísta, ele caracteriza-se pela chamada falta de integração. Professor, o que seria esse suicídio egoísta para Emile Durkheim? Quando é que isso acontece? Ou quando acontecia? Ele ocorre dentro das sociedades modernas, geralmente praticados por os indivíduos que não estão devidamente integrados na sociedade. Eles se encontram isolados de amigos ou familiares. Pessoal,
Isso seria que ponto de suicídio que ele trata na sociedade? É muito comum, pessoal, dentro da sociedade moderna, a gente perceber um distanciamento social, né? Esse distanciamento social, e hoje já se estuda muito, e aí é nesse contexto que o Freud também vai aparecer aqui, quando há os estudos do Emile Durkheim em relação ao suicídio. Então o Freud ele aparece dentro da psicanálise para entender justamente a mente humana, tá? E essa ausência de integração, essa ausência de participação do indivíduo na sociedade, junto com os outros, acabava, por exemplo, levando os indivíduos a um suicídio, a cometer a sua própria morte, né? A fazer aquilo que outros indivíduos talvez não fizessem quando tinha a sua relação completa dentro da sociedade. O outro tipo de suicídio é o suicídio altruísta ou excesso de integração. Ora, enquanto um cometia o suicídio por não estar integrado na sociedade, o outro cometia por estar integrado demais, né? E um exemplo tipo de suicídio altruísta é o caso do japonês, era o caso dos homens bombas, né? E aqui o exemplo foi dado, o exemplo dos kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é um evento bem mais isolado, né? O excesso de integração, você se envolve demais. É um exemplo dos terroristas, hoje, atualmente, no século XXI, do Estado Islâmico, enfim, né? Eu tenho um suicídio anômico, que era a falta de limites e regras, né? Ocorre em períodos de crises sociais, como desemprego, enfim, né? Isso ocorreu bastante durante a Revolução Industrial, né? Os japoneses, por exemplo, no século XXI tem muitos suicídios, os americanos têm muito suicídio, né? A gente está vendo, por exemplo, na atualidade, uma sucessão de crises sociais, exemplo da pandemia, né? Muitas situações adversas elas ocorrem afetando o psicológico dos indivíduos. Essa forma de suicídio é chamada de suicídio anômico, né? Enquanto a gente tem aí uma problemática social, que é o desemprego em alta, pai de família sem ter emprego e seus filhos passando necessidade. Então muitas pessoas podem vir a cometer suicídio. Esse suicídio é chamado de suicídio anômico, tá, pessoal? E a gente parte agora para o que o Durkheim também o Emile Durkheim buscar, que é a chamada consciência coletiva e consciência individual. É a mesma coisa? A consciência coletiva, pessoal, é aquela que torna o ser singular nas suas ideias. Consciência individual, perdão, né? Onde eu tenho uma noção do que está ocorrendo, tenho a noção do que está sendo desenvolvido. Enquanto a consciência coletiva, como o próprio nome diz, aí já fica fácil. É o conjunto de crença, onde os membros da sociedade compartilham em comum dos fatos sociais. Ela é comum a toda a sociedade, determina toda a sociedade que vive aquilo, é autônoma em relação à consciência individual e homogênea, ou seja, todos conseguem viver de acordo com aquela realidade que o grupo vive, tá? O grupo não se destoa, o grupo não muda sua forma de pensar. É uma consciência coletiva. Fazemos isso porque é bom para aquela sociedade. Dentro da sociedade capitalista, eu posso dividir duas vertentes. Uma pré-capitalista e a capitalista. Dentro dessa sociedade pré-capitalista e capitalista, eu posso fazer uma relação da seguinte forma. Da sociedade pré-capitalista eu tenho uma solidariedade mecânica, que o Emile Durkheim vai chamar de tradicional, não diversificava, era pré-industrial, semelhanças de funções de união, simples, pouca divisão do trabalho. Aqui havia uma coesão social. Essa solidariedade, nessa coesão social pré-capitalista, era chamada de solidariedade mecânica. Já na sociedade capitalista, chamada de sociedade moderna, ela era diversificada, industrializada, as especializações existiam, gerando dependência, né? Ou eu era preparado para o mercado de trabalho, ou eu estava fora. Era uma sociedade complexa, muita divisão do trabalho dentro das fábricas e em tudo que era feito. E a causa dessa divisão social também era a solidariedade. Porém, dessa coesão social era a solidariedade. Porém, essa solidariedade era orgânica. Professor, por que orgânica? Porque ela vai se fundamentar dentro de um organismo vivo, né? Esse organismo vivo era a industrialização.
era a especialização. Ou seja, esse organismo, essa célula que fazia com que a sociedade necessitasse de se organizar, era muito importante. Ou se organizava, e aí essa organização em sua maioria se dava através dos sindicatos, de grupos, para melhorar os seus interesses. Daí que entra aqui também um outro cara conhecido como Karl Marx, tá? Que eu falo dele aqui agora. O Karl Marx, pessoal, o foco do Karl Marx, né, aqui não é nem novidade, o contexto que o Karl Marx vai estar vivendo é um contexto justamente da Era do Capital. E a Era do Capital, uma obra do Karl Marx, tá? Onde ele coloca o seguinte: essa sociedade capitalista, esse indivíduo aqui agora que vai estar vivendo isolado, é um indivíduo que vai passar por problemas também, tá? E as relações sociais não acontecem apenas entre esses indivíduos, mas entre as classes sociais que ali habitam, né? Que são definidas pelo Estado. Sejam elas através de leis, tribunais ou da própria polícia. Traduzindo, o que é que Marx vai abordar dentro da sua estrutura de estudo na sociologia? A luta de classes. Então, o foco de Marx, pessoal, dentro da sua teoria, era as classes sociais, ou a luta de classes sendo o motor da história. Marx entendia que a sociedade só anda porque as classes estão sempre em luta constante, né? Sejam burgueses versus proletariados, seja burgueses com burgueses, sejam proletariado versus proletariado. Mas, em sua maioria, as classes vão estar lutando contra burgueses, proletário, sempre nessa perspectiva. E a maioria, lutando para que essa sociedade evolua, seja para almejar o lucro, seja para melhorar com suas condições de vida, de sobrevivência, por exemplo. Então, para Karl Marx, o homem constrói a sua história condicionado ao meio que vive. Ele busca satisfazer suas necessidades materiais e imateriais. Não é idêntica a uma ação homogênea, né? Não é orientada pela ação dos demais, mas pela necessidade. É a minha necessidade enquanto indivíduo que vai fazer com que eu busque lutar em relação àquilo que eu almejo. Não é idêntica a uma ação influenciada, isto é, quando agimos porque os outros também agem assim. A luta de classe, que o Karl Marx refere-se aqui, eu vou lutar porque o outro também está lutando. Não, eu vou lutar porque eu acredito que essa luta vai ser boa para mim e eu vou melhorar minhas condições de sobrevivência. Daí, esses grupos que buscam melhoria de sobrevivência, eles passam a formar uma classe. E isso é chamado de Marx de classe social. O Marx também aborda, dentro da sua teoria, a chamada mais-valia. Professor, o que seria mais-valia? Em outras palavras, pessoal, é o seguinte, eu sou trabalhador. Eu vou dar um exemplo mais prático aqui. Pessoal, eu trabalho para a Menta. Eu ganho X por mês. Eu trabalho para a Menta, eu ganho X por mês. Tá? Suponhamos que eu ganho X por mês. Eu trabalho com 3 turmas na escola. Cada turma tem, um exemplo, 10 alunos. Pessoal, você considera que o que eu ganho é compatível com a quantidade de turmas que eu trabalho? Claro que não. O que vocês pagam para a Menta, eu vou chamar aqui de excedente. Depois que ela tira o meu valor. Quando ela tira o meu valor X, o que sobra para a Menta é lucro. Ou seja, eu acabo, enquanto proletário, trabalhando para enriquecer o burguês. Eu, enquanto proletário, acabo trabalhando para dar lucro àquele burguês. Tá? Isso é chamado, dentro da análise de Marx, da análise de Marx, pessoal. Eita. Gente, não quer apagar não agora? Dentro da análise de Marx, de mais-valia, né? Que é o burguês aqui
recebendo o lucro daquilo que foi produzido pelo proletário. Aqui eu tenho o Max Weber, que é outro também da sociologia, e a sua preocupação central é compreender o indivíduo e suas ações, ou seja, para Weber, eu tenho aqui a ação social, enquanto para Durkheim eu tinha o fato social, para Marx eu tinha as classes sociais, mas para Weber eu tenho a ação social. Para Max Weber, a ação social, o conceito básico de ação social é compreendido como o ato de se comunicar, se relacionar, tendo orientação quanto aos outros. Ou seja, para Max Weber, a ação social, o que é importante dentro da ação social, é o processo de interação entre os indivíduos. Esses indivíduos aqui, pessoal, eles agem socialmente de 4 grandes maneiras. Ele chama de ação tradicional, que é o costume e a tradição da família dentro do próprio grupo social, ou seja, a família. Ação efetiva, que tem por fundamento os sentimentos de qualquer ordem, não importa. Ação racional, com relação aos valores, que é fundada em convicções sem levar em conta as consequências possíveis, a racionalidade, né? E essas convicções são muito importantes aqui de forma racional. A ação racional com relação a fins, fundamenta-se na avaliação da relação dos meios e fins, aquilo que eu faço e as consequências que vêm a acontecer diante daquele ato meu. A ação social afetiva, dentro do Weber, significa o seguinte: orienta-se por emoções de forma irracional, né? Não pela razão. Os exemplos são comemorar a vitória de um time, ter ciúmes de um amigo da namorada, vingar-se de uma ofensa recebida. Então aqui seria uma ação social afetiva. Já a ação social em si, em suas obras, ele vai dizer o seguinte: ele parte aqui das ações individuais. Segundo Weber, são 4 essas ações sociais. A ação social com relação a fins, que eu já falei lá atrás, ação racional com relação a valores, ação social afetiva e ação social tradicional. Pessoal, eu agradeço a vocês pela atenção, espero que vocês tenham entendido esse tema do parte 1 e parte 2, e a todos, até quinta-feira na nossa aula de História.